Olá, na essência de hoje eu quero falar com você sobre uma palavra que o Senhor deu a Jeremias sobre os bons figos, ou seja, aquele pessoal que ele estava mandando parte do povo em vários episódios para Babilônia. Ele estava falando sobre alguns que teriam assim, que seriam os bons figos no cesto. Aí ele diz assim: a esses eu vou dar corações para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. O Senhor estava dizendo assim, que naquele momento difícil que alguns deles passariam, você vê o caso de Daniel. Daniel chega lá como um judeu, um moço muito inteligente, mas apenas um judeu, e se torna um grande profeta. Um profeta cujas profecias ainda estão em vigência para se cumprir. Então você percebe assim que Deus diz que a dificuldade que alguns deles iriam passar, iam purificá-los de tal maneira que eles iam se tornar pessoas gigantescas na fé e grandes na fé. O caso de Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que também ali provaram que eram servos de Deus, que de maneira nenhuma ia abolir ou então ignorar algum dos mandamentos, e foram lançados na cova, né, naquela cova, na fornalha, naquela cova cheia de fogo, a fornalha ardente, e então preservaram a sua fé. Então o Senhor estava dizendo assim, que lá naqueles momentos difíceis, o que Deus faria? Deus daria a eles, alguns deles, coração para que conhecesse o Senhor. O que eu e você precisamos é conhecer o Senhor no coração. Existem algumas pessoas que conhecem a Deus apenas na mente, sabe os mandamentos, sabe as regras, sabe o que agrada, o que não agrada, mas o coração não é convertido. Não existe aquele amor absoluto, aquela paixão poderosa, sabe, aquela paixão fulminante que faz tudo por Deus. Você olha aí a caracterização do seu coração, quando você ama aí o seu filho, o seu cônjuge, uma pessoa, você ama, você dá um braço, o amor que você sente dói em você. A saudade dói. Por quê? Porque você ama. Aquilo é algo que dominou seu coração, está dentro de você. E dessa maneira, e muito mais elevada e santa, é o amor que nós temos que ter pelo Senhor. Ele diz assim, ó, e dar-lhes-ei coração para que me conheçam. O que eu e você precisamos buscar é um coração que conheça Deus. Deus não quer ser conhecido apenas por nós de uma maneira racional, não. Que você saiba regras, que você sabe como canta, não. Que você faça coisas para agradar a Deus, para agradar aos outros apenas, não. Você precisa ter isso dentro do seu coração. Como que eu sei isso, você diz, pastora? Como você sabe disso? No momento da sua aflição. Se esse amor te prostra diante de Deus e faz você quebrantar-se, faz você pedir ajuda, ou se racionalmente você fica indignado, triste, até mesmo revoltado, querendo ter atitudes, querendo ter reações que são contrárias à vontade de Deus. A importância do seu coração estar tão aberto, tão apaixonado, tão envolvido por Deus, que você é tomado, é dominado por um quebrantamento, porque você ama a Deus de verdade. Não é conto de carochinha, não é conto de fantasia, mas você ama. Não é uma mente que foi condicionada a servir, a cantar, a adorar, a ter cargos, não. É um coração apaixonado, é um coração que jamais cederia ao pecado, que jamais cederia à concupiscência. Por quê? Porque não é ordenação humana. Não são regras humanas que foram passadas para você. É paixão, é de coração, é de alma. E ele diz, eu darei coração para que me conheçam, porque eu sou o Deus deles. Ele é o meu Deus, ele é o seu Deus. E ele quer ser amado por você com paixão. Ele quer ser amado de coração. E ele diz assim, ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o coração. Como é importante a conversão de coração. Quantas pessoas estão convertidas apenas racionalmente? Fazem tudo de uma maneira mecânica, fazem tudo de uma maneira... já sabem fazer tudo, né? Até o carro já sabe ir de casa para a igreja. Então aí vai, faz tudo de uma maneira mecânica, sem paixão, sem coração. O que vai acontecer com essas pessoas? Essas pessoas, elas se tornarão assim. Na hora da aflição, elas não terão uma adequação. Elas não vão se humilhar, não vão pedir socorro, não vão suplicar, não vão continuar firmes, não
não vão continuar fundamentadas na fé, elas vão se insurgir, se rebelar, vão ficar abatidas, prostradas. Umas caem na depressão, outras caem na rebelião, outras caem no pecado e assim por diante. E o que vai acontecer quando você for tentado? Quando essas pessoas forem tentadas? Não vão conseguir subsistir. Por quê? Porque quando você é tentado, o seu amor tem o amor por Deus em superioridade, pode vir a tentação que for, pode vir o desejo que for. O próprio coração escolhe pelo amor a Deus, porque ele foi nascido para isso, ele foi gerado para isso, ele foi criado para amar Deus, ele foi criado para ser apaixonado por Deus. Então eu e você temos que entender que Deus disse a Jeremias: os que eu mandei para a Babilônia, alguns deles, eles vão ser perfeitos no amor. Eu vou dar-lhes coração para que me conheçam. Você conhece a Deus com a mente ou com o coração? Como eu sei disso, pastora? Regra sobre regra, sobre regra, sobre regra. Seu coração não palpita mais nas canções, não palpita mais na palavra, você não consegue mais aquela paixão pela palavra, aquela paixão pelos cultos, você não consegue mais estar afinado com a palavra, com Deus. Conheça Deus além da razão, além do racional, conheça Deus de coração. Tenha um coração apaixonado, um coração inteligente. Que Deus te abençoe e até o próximo Essência.